Retomamos a nossa programação com mais uma sequência de apresentações que abrirão as nossas perspectivas sobre as principais tendências tecnológicas e de mercado. Então, eu convido para fazer a próxima apresentação aqui no palco o senhor Rodrigo Distman, presidente da Ericsson Latam South. Uma salva de palmas. Boa tarde, obrigado. Obrigado pela resiliência, pelo interesse. Eu não contava que você estivesse aqui depois do almoço, mas obrigado pelo prestígio. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre inflexões tecnológicas, que é um assunto recorrente nos últimos, 25, 30 anos. A gente sempre está numa inflexão tecnológica, sempre estamos. Só que parece que agora mudou um pouco a velocidade. A gente está falando do que existe um termo em inglês que é, né, velocidade de quebrar o pescoço, né, breakneck speed, que não existe exatamente um equivalente, mas a gente está passando por isso, passando por um momento bastante até difícil de entender. Eu sei que vocês todos aí são estudantes, eu imagino que 100%, talvez 99,9%, está lendo muito sobre inteligência artificial, sobre implicações na nossa vida profissional, na vida dentro das nossas empresas, falamos muito sobre isso. Então, eu resolvi falar sobre isso, e não tanto falar sobre estatísticas do 5G, onde é que nós estamos, o que a Ericsson faz, que eu acho que isso, a gente já falou muito, né? Já se falou muito sobre a indústria. E sim, a minha ideia aqui é falar sobre essas inflexões tecnológicas e principalmente as implicações na nossa vida como profissionais do segmento, sejamos reguladores, operadores, imprensa, temos que entender, né? ou membros do ecossistema temos que entender essas implicações e sempre essa é a provocação. O fato é que essa nova tecnologia chamada inteligência artificial não é nova. Ela já está aqui há muito tempo permeando as nossas vidas, assim como redes móveis, assim como computação em cloud. Mas a combinação dessas três tecnologias e a evolução exponencial dessas três tecnologias, as três estão evoluindo exponencialmente, compõem um cenário, como eu comentei, é difícil de compreender isoladamente. Então nós temos, por um lado, a inteligência artificial, que há muitos anos atrás, né, muitos de vocês já usavam, né, machine learning, uma série de algoritmos de inteligência artificial, mas se revelou com os GPTs, né, com o ChatGPT sendo o pioneiro, mudou a nossa relação, mas que evolui agora para, como o meu amigo Tonizzi colocou muito bem, para agentes, e mais do que isso, agentes físicos, os robôs. Essa revolução ela não acontece isoladamente, porque os casos de uso, eles necessitam, né, apesar do processamento, né, a gente sabe que inferência vai estar cada vez mais perto do edge, como disse o Tonizzi, e o treinamento de uns data centers centralizados sempre vai ter uma necessidade de arquiteturas híbridas. Então, ao mesmo tempo que você tem novos casos de uso de inteligência artificial, este processamento ele vai para a borda. Então, o cloud deixa de ser centralizado e passa a ser um cloud distribuído. E as redes móveis, por sua vez, e porque a gente sabe que os casos de uso vão ser móveis, seja no âmbito pessoal, seja um robô, seja um drone, e se a gente não acredita que os robôs não vão estar, como foi citado, na nossa vida pessoal nos próximos poucos anos, é só ver o que está acontecendo, né, com Figure 2, é uma série, né, robôs da Tesla, Boston Dynamics, as versões chinesas também de robôs, está acontecendo. Se a gente achar que os drones não vão ser parte da nossa vida, vejam o que a Zipline está fazendo já com entregas do Walmart, entregas do Chipotle, entregas de sangue na África, utilizando drones totalmente autônomos. Então isso está acontecendo, vai acontecer. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Eu sei que muitos de vocês estudam, então, e aprofundam sim em inteligência artificial. Eu me arrisco a dizer que aqui nessa audiência, 60% acredita do que vai acontecer. 25%, mais ou menos, um quarto, ainda tem um pouquinho é um pouco cético se realmente vai acontecer a revolução de AGI, ou a superinteligência, e tem 15% que estão neuróticos, porque estão achando que é muito mais rápido do que a gente pode imaginar. Eu me incluo talvez nessa última categoria, eu estou um pouco já quase indo para a neurose, porque eu sei que vai ser muito rápido. O fato é que isso tudo tem implicação no nosso setor, porque as redes também evoluem.
A gente falou muito sobre os investimentos do setor, no Brasil especificamente, isso acontece no mundo inteiro. No Brasil, 35 bilhões ano passado, quase 500 bilhões nos últimos 10 anos. Então, foi um investimento massivo. As redes mudaram, a natureza das redes, a pervasividade, né, a penetração das redes, lugares que não tinham conectividade, têm conectividade agora, tudo mudou à base de bastante investimento. Mas algumas coisas não mudaram tanto. Eu fiz uma experiência, eu entrei no Web Archive e entrei no site das operadoras de setembro de 2015, 10 anos atrás. Eu tenho certeza que é Vivo, Claro, TIM, todas as operadoras mudaram muito nos últimos 10 anos. Mas há 10 anos atrás, o plano pós-pago, aquele da média, né? Não o top, não o mais baixo, o que eu compraria custava 10 anos atrás R$ 136. R$ 136, estou pegando uma operadora como exemplo, ele te dava 6 GB, WhatsApp de graça, uma quantidade de minutos, que a gente nem sabe o que é isso hoje, né? Para que serve minutos, uma quantidade de SMS e o WhatsApp de graça, além de alguns outros aplicativos, 10 anos atrás. Se você entrar hoje no site dessas operadoras, o plano mais ou menos, né, o pós-pago não tão top, não tão avançado, custa R$ 139, R$ 3 a mais. A inflação foi 80% de lá para cá. Ele te dá 80 gigas, ao invés dos 6. Ele nem cita voz, não cita SMS. Ele ainda inclui redes sociais. E mais, ele ainda te adiciona um OTT, né? Disney, YouTube, Deezer, enfim, você pode escolher o teu OTT, que é um custo para a operadora. Quer dizer, as operadoras investiram muito, se transformaram, mas a oferta básica continua sendo o dado. A moeda dos serviços móveis continua sendo pacote de dados. A gente pode dizer, não, mas tem telemedicina aqui, ou tem música ali, ou tem... Tem, mas o serviço que usa a rede da operadora, mais intrinsecamente, é dados. Então, a gente saiu, né, do Connect Everyone para criar esse novo modelo de negócio que já dura 10 anos. Tudo mudou em 10 anos. O carro não é igual, o iPhone não é igual, o Android não é igual, mas o modelo de negócio básico da operadora continua sendo esse. Só que com a revolução que vem com os robôs, os drones, a inteligência artificial, as redes de hoje ainda não estão pensadas. As redes de hoje não foram vislumbradas, engenheiradas, não estão sendo ainda operadas, não estão monetizando os modelos de negócio que vêm pela frente. E o 5G é a plataforma onde vão ser criados essas capacidades. A gente está parado? Não, o Brasil está bastante avançado. As operadoras estão seriamente vislumbrando. O Félix deu o exemplo do Open Gateway. O Open Gateway é a superfície visível desse iceberg, que são essa mudança de paradigma que vem desses novos modelos de negócio. Mas o fato é que esses novos negócios, modelos de negócio e modelos de negócio vão exigir das operadoras uma transformação quase que genética, uma transformação genética. Por isso que os criadores desses novos serviços vão ser como a Sinestesia, aquela que apresentou aqui agora, né? Quer dizer, são estudantes, jovens, desenvolvedores independentes ou grandes bancos criando serviços e precisando dessas capacidades avançadas das plataformas de cloud, de 5G e de AI. Então, a revolução que começou no Brasil há cerca de 3 anos, né, com a introdução do 5G, mid-band, o Massive MIMO, que multiplica a capacidade das redes por N vezes, carrier aggregation, né, usando o espectro de vários lados, né, falamos aí de espectro 5,5G, já se falando, eles são o primeiro capítulo nessa mudança, que agora vem com o standalone sendo mais amplamente implementado, Network Slicing sendo uma das bases de criação desses nossos novos serviços, e Network Exposure, que nada mais é que você, como o exemplo do Open Gateway, expor essa capacidade de rede para esses desenvolvedores. Tem que voltar aqui, peraí, voltar. E esses casos de uso são casos de uso bastante complexos, que incluem casos de usos atuais, mas casos de uso de alta precisão de localização, uplink, resiliência de redes, baixa latência. Então, uma série de capítulos e diferentes modalidades que o 5G permite, mais uma vez, para permitir esses novos modelos de negócio e que têm que ser explorados
pelas operadoras. Então, uma preparação, quase uma mudança genética que precisa ser feita. No fundo, a gente precisa escalar novos casos de uso, e os casos de uso não estão limitados ao que a operadora cria, os produtos que a operadora cria, sim, o que o ecossistema, como as startups que acabaram de apresentar, mostraram. Expandir-se para novos setores, modelos de negócio dinâmicos e não estáticos, e capacidades além da conectividade. Só para deixar um pouco mais menos abstrato, né? Quais são as dimensões? Então, a gente tem dimensões aí que caracterizam o que a gente chama de conectividade diferenciada. No modelo de negócio dos R$ 139,00 por 80 GB, o modelo de negócio é disponibilidade e pacote de dados. A velocidade tem um papel, as operadoras ainda usam a velocidade como uma moeda, às vezes até uma ferramenta de marketing. Eu sou a mais veloz, né? O Brasil tem as redes mais velozes, mas velocidade cada vez menos é uma necessidade do usuário de mobile broadband, aquele que está usando o seu smartphone para ver um vídeo, para ir numa rede social. A velocidade em si é cada vez menos um problema, não é um problema a ser resolvido. Mas as capacidades de qualidade de serviço, né? Controle de recursos, garantir capacidade de servidores de AI no Edge Cloud, isso sim faz parte da oferta de serviço. Confiabilidade, cobertura indoor, outdoor, quer dizer, casos de uso que funcionam dentro do metrô ou numa fazenda, só para usar os dois extremos. Operações cada vez mais eficientes e mais automatizadas. Não é possível gerenciar manualmente com um NOC, com um operador, com um engenheiro fazendo alterações de configuração numa rede que é tão dinâmica. Tem que ser automatizado e tem que ser impulsionado por AI dentro das operações, como falou o Griselli, como falou o Christian, como falou o Félix. Capacidades de posicionamento muito avançadas para aplicações industriais, aplicações no campo, aplicações médicas e, obviamente, um papel muito importante de segurança, né? Não só de autenticação de usuários, mas de segurança no sentido de proteção desse ativo, dessa infraestrutura super crítica, e cada vez é mais crítica. Então, eu vou dar, antes de encerrar, só 2 casos e falar de uma implicação no pensar, engenheirar, operar e monetizar redes. Caso dos óculos. Também, eu falei que ia citar o Tonizzi 2 vezes, segunda vez o Tonizzi falou 10 milhões de óculos só do Meta este ano, sendo que é o primeiro release desse óculos. Esse óculos está evoluindo. O Google tem o seu próprio óculos. Tem uma série de fabricantes com seus form factors desenvolvendo essas aplicações. Este óculos, que ele tem uma capacidade de processamento limitada, porque é um óculos, né? Ele não pode ter uma bateria muito grande, ele não pode esquentar, ele tem que se apoiar num processamento em edge, que pode ser o smartphone pareado, mas pode ser um edge cloud na rede, pode ser um pequeno servidor, uma pequena instância de nuvem que está na torre, ou no data center mais próximo, no POP da operadora. Pois bem, para que isso funcione, a rede tem que ser não só resiliente, mas ela tem que estar preparada para uplink, porque um óculos está vendo imagens, processando, fazendo sentido. Se algumas dessas imagens podem ser processadas sim no óculos e no smartphone, porque já está preparado, algumas delas precisam consultar um data center de edge, porque ele não conhece todo mundo, ele não consegue reconhecer a face de todo mundo, ele tem que ir numa base de dados. Ou se um carro está com a placa vencida, ou se uma situação de acidente. Então, algum tipo de processamento no edge vai ter que ser feito. Mesma coisa para uma cirurgia. E isso aqui eu estou falando de um caso específico de holomedicine sendo feita em Singapura. Quer dizer, já utilizando capacidades de AI, né, computer vision, né, baixa latência, análise de imagem, com redes poderosas e datacenters poderosos para fazer cirurgias remotas com eficiência quase igual à local. Todas essas exigem da rede capacidades que as redes não têm hoje. Mais uma vez, as redes de hoje ainda não estão engenheiradas, não estão sendo operadas e não estão sendo monetizadas para os serviços do futuro. Para dar um aspecto só, antes de encerrar, o impacto do uplink. Um óculos tem um impacto no uplink que pode ser quase 13 vezes maior do que um usuário de smartphone normal. Porque o smartphone, a gente no máximo faz uma call hoje, né? Faz uma videochamada, poucos megabits são transmitidos, você não envia muito conteúdo. Agora, quando você tiver um óculos que está 100% do tempo enxergando o mundo, ou um robô que está 100% do tempo enxergando o mundo,
ou um drone que tem que estar 100% do tempo enxergando o mundo para fazer análises, esse uplink é constante. E 1 megabit de uplink custa, do ponto de vista de engenharia, 12 vezes mais que 1 megabit de downlink, porque nós fomos acostumados a fazer engenharia para downlink. Então, o uplink é um ativo muito importante. Eu não estou tocando em outros aspectos, como resiliência, cobertura indoor, baixa latência. Então, tem uma série de outros aspectos que têm seus custos e investimentos inerentes. E fazer investimentos para essas capacidades não pode estar atrelado aos R$ 139,90 por 80 GB. É um outro modelo de negócio, é um outro retorno, é um outro catálogo de produtos. E ele não é um produto que é desenvolvido pela operadora, ele é um produto desenvolvido pelo ecossistema. Já pitou aqui para mim, então eu vou interromper nos próximos 45 segundos. Então, mais uma vez, é um paradigma de não só se mover para novos casos de uso, mas se mover para a indústria. E aí, para finalizar, esse é a fundação, a nossa crença, que a fundação esse ponto de inflexão tecnológico, essa loucura, porque, vamos lá, o que vai acontecer na nossa vida, se você descontar 80% o que os melhores cientistas de previsão de AI estão falando, se descontar 80%, quer dizer, eu não acredito em 80%, essa revolução acontece em 7 anos. Se você acreditar neles, em 1 ano e meio, 2 anos, vai acontecer isso. Tá? Inteligência artificial vai tomar uma dimensão muito maior do que a gente imagina. Para você conseguir capturar isso, você tem que ter uma base de redes que sejam programáveis e autônomas, que é a parte azul. Ela tem que ser altamente programável, autogestionada, não pode ser manual. Ela tem que ser segura, AI-powered e tem que ser resiliente. Você tem que expor essas capacidades através de APIs e você tem que ter os ecossistemas criando estes novos serviços e utilizando essas capacidades através de APIs, seja OpenGate ou qualquer uma outra rede, para criar essas novas realidades. Então, não queria assustar ninguém, mas ao mesmo tempo pode parecer assustador o que vem pela frente. Só que eu acho que nós temos dentro dessa sala a capacidade intelectual e de execução para interpretar e executar essas mudanças que são tão importantes e fundamentais para a nossa manutenção da competitividade do nosso país nesse mundo cada vez mais complexo de interpretar. Obrigado.